Às vezes, um pai olha para seus filhos e percebe algo que o assusta. Não é a rebeldia, não é a desobediência, mas a ausência completa de piedade. Filhos sem compaixão. Filhos sem temor. Filhos que cresceram apenas em idade, mas nunca em caráter. E aqui está a curiosidade de hoje. A Bíblia nunca mediu palavras sobre esse tema. Sabia que existem textos onde Deus diz claramente que um único filho temente a Ele vale mais do que 1000 filhos perversos? E sabia que, em toda a Escritura, filhos sem piedade são sempre apresentados como sementes de destruição para eles e para sua própria casa? Hoje, no Eclesiástico capítulo 16, vamos ouvir Deus falar sobre filhos maus, pais iludidos e sobre a justiça que ninguém consegue evitar. Prepare o coração, porque este capítulo é um espelho para a nossa geração. Não te alegres por ter muitos filhos se eles forem maus. Nem coloques neles a tua esperança se não tiverem o temor de Deus. Não confies na vida deles, nem te orgulhes de seus trabalhos, pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. É melhor morrer sem filhos do que deixar para trás filhos perversos. Um único homem sensato pode fazer prosperar uma nação inteira, mas um país cheio de maus se transformará em deserto. Meus olhos viram muitos exemplos, e meus ouvidos escutaram outros ainda piores. O fogo se acenderá entre os ímpios, e a cólera cairá sobre o povo incrédulo. Os gigantes não pediram perdão, e foram destruídos apesar de sua força. A terra onde morava Ló também não foi poupada, pois seus habitantes eram insolentes. Deus não teve pena deles, exterminou aquela nação orgulhosa por causa dos seus pecados. Foi assim com os 600.000 homens endurecidos no coração. Se apenas um deles tivesse se mostrado obstinado, já seria digno de castigo. Porque misericórdia e ira estão em Deus. Ele é grandemente misericordioso, mas também é capaz de indignação. Sua justiça é proporcional à sua misericórdia. Ele julga cada homem conforme suas obras. O pecador não escapará com seus roubos, e quem pratica a misericórdia não ficará sem recompensa. A misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e conforme sua sabedoria. Não digas, eu me esconderei dos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no céu? Não serei reconhecido na multidão. Quem sou eu entre tantas criaturas? O céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo o que existe tremerão quando ele aparecer. Montanhas, colinas, fundamentos da terra, todos tremerão de pavor quando Deus lançar seu olhar sobre eles. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato, mas Deus conhece todos os corações. Quem compreende os caminhos de Deus? Quem entende a tempestade que escapa aos olhos do homem? A maior parte de suas obras está oculta. Quem poderá anunciar seus feitos? Quem suportará os efeitos de sua justiça? Porque seus juízos estão longe do pensamento de muitos, e o exame final só acontecerá no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente só se ocupa de loucuras. Meu filho, ouve-me. Recebe uma instrução sadia. Abre o coração às minhas palavras. Vou ensinar-te com exatidão o que é a sabedoria. Vou revelar as maravilhas que Deus desde o princípio fez brilhar nas suas obras. E exporei com veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, todas as coisas existem desde o começo. Desde a criação, Ele separou tudo em partes, colocando cada coisa em seu tempo. Adornou todas as obras para sempre. Elas nunca sentiram fadiga, nem interromperam seu trabalho. Uma obra nunca atrapalhou a outra. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, Deus olhou para a terra e a encheu de benefícios.
E tudo o que vive testemunha sobre a terra a obra de suas mãos, e é ao seu seio que todos voltam. Eclesiástico 16. O capítulo nos mostra que a quantidade de filhos não importa. Importa o caráter deles. Um único justo sustenta o que 1000 ímpios destroem. A justiça de Deus é inevitável. Ele vê tudo, até o que o homem acha que está escondido. Tudo o que existe responde ao olhar de Deus. O fim dos soberbos é sempre queda. A misericórdia e a ira coexistem em Deus, ambas perfeitas. É um chamado para a responsabilidade, para os pais, para os filhos e para toda a sociedade. Se trouxermos este capítulo para o mundo atual, vivemos num tempo em que muitos acreditam que ter filhos é apenas uma questão biológica. Poucos entendem que é uma missão espiritual. Hoje vemos filhos sem piedade, filhos sem temor, filhos sem limite, filhos que humilham seus pais, filhos que tratam a autoridade como piada, filhos que vivem como se Deus não existisse. E, ao mesmo tempo, vemos pais que se orgulham de números, de aparência, de dinheiro, mas não se importam em ensinar o temor de Deus. Eclesiástico 16 grita algo que o mundo moderno não quer ouvir. Um filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos perdidos. Deus não avalia quantidade. Deus avalia caráter, intenção, temor, humildade, sabedoria, arrependimento e obras. Enquanto o mundo procura popularidade, Deus procura fidelidade. Sabia que, segundo estudiosos antigos, o maior temor de um pai hebreu não era perder um filho, mas criar um filho que perdesse a Deus? Para eles, um filho sem piedade era considerado morto espiritualmente, mesmo estando vivo. Assim como diz o Eclesiástico 16, é melhor morrer sem filhos do que deixar para trás filhos ímpios. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.